Que bom estar com vocês aqui. Na igreja eu vim somente num sábado de manhã, fui apresentado aqui e ainda não tinha vindo. Por isso pedi ao primeiro ancião para que eu pudesse pregar hoje, porque a escala do pastor Marcos terminava na última semana 17. E aí eu pedi, porque ainda falta eu pregar nesta igreja, hoje estou fazendo, e também pregar na igreja do Jardim Miriam, que ainda não preguei também. E tem um outro grupinho também que eu ainda não preguei. Bem, é um prazer, eu sou o pastor Anderson, novo pastor da igreja, estou aqui para servi-los e esse é o nosso trabalho. Hoje está chovendo, está tão gostoso hoje, né? Chovendo, então vou poder pregar o Salmo 119 para vocês aí, porque vamos varar a noite agora aqui. Estou brincando. Hoje estarei falando especificamente a vocês sobre superar, escolher superar. Abram a Bíblia no livro de Deuteronômio, capítulo 30, verso 19 e verso 20. Deuteronômio, capítulo 30, verso 19 e verso 20. Débora não conseguiu vir hoje porque o Pedrinho dorme um pouquinho mais cedo, e aí ele não dormiu muito bem e está meio chatinho, por isso ela não veio agora de noite, mas sábado certamente iremos passar aqui. O texto começa dizendo assim, Deuteronômio, segunda parte, verso 19 e 20. 30, 19 e 20. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência. Verso 20, amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à tua voz e apegando-te a Ele, pois disso depende a tua vida e a tua longevidade, para que habites na terra do Senhor, sob juramento prometeu dar aos teus pais Abraão, Isaque e Jacó. Vejam, irmãos, ouçam firmemente e se apeguem à voz do Senhor, se apeguem à voz dele. Vejam, irmãos, tudo na vida são escolhas. Um começo excepcional não significa um final extraordinário. Quem começa bem na vida, quem teve toda a educação, quem teve todas as condições, isso não necessariamente garante que essa pessoa vai ter um final extraordinário. Tudo vai depender das escolhas. Na vida cotidiana, nós conseguimos ver inúmeras pessoas cheias de talentos e um futuro promissor, terminando de uma forma trágica devido às suas escolhas. Você deve conhecer alguém que começou muito bem, às vezes até cresceu na igreja, mas por conta de suas péssimas escolhas, o irmão, a irmã, a pessoa teve uma vida trágica. A Bíblia também possui algumas pessoas e relata algumas pessoas que começaram muito bem e terminaram muito mal. Primeira pessoa que quero destacar a vocês é que nós vemos o jovem Sansão fazendo escolhas erradas no tocante ao seu relacionamento amoroso. Sansão, irmãos, era o Superman da Bíblia. Aparava a bala no peito. Era o Superman da Bíblia, Sansão. Sansão matou 1000 homens com uma queixada de jumento. Imagina só. Sansão era muito forte, perspicaz, inteligente, bonito. Sansão começou muito bem. Na barriga de sua mãe, ele já foi orado e Sansão foi dedicado ao Senhor. Na barriga de sua mãe. Depois Sansão foi dedicado na igreja, e não só isso, irmãos, Sansão se tornou um dos juízes de Israel. Imagina, como se fosse uma espécie de rei de Israel ou governador de Israel. É mais ou menos parecido conosco acerca do governador. Sansão era um grande líder de Israel, começou muito bem, mas Sansão fez algumas escolhas. A história conta que Sansão votou-se na igreja para que ele tivesse ali o voto do nazireu, que era uma espécie de dedicação especial ao ministério.
E Sansão tinha algumas regrinhas nesse voto do Nazireu que ele tinha que seguir. Como líder da igreja, ele tinha que seguir algumas regrinhas da igreja. E dentre elas, ele não podia beber bebida alcoólica, ou seja, bebida forte, ele não podia tocar em animal morto, Sansão também não podia cortar seus cabelos, existia uma série de regras. E, irmãos, vez após vez, Sansão começou a quebrar as regras que ele tinha estabelecido e que tinham sido estabelecidas a ele desde pequeno. Sansão pegou uma queixada de jumento, conforme falei a vocês, e matou 1000 filisteus. Não podia o quê? Pegar em animal morto. Sansão pegou. A história conta que Sansão começou a namorar com uma menina de fora da igreja. E aí Sansão estava lá com Dalila, e vocês conhecem a história de Dalila, e tem aquela história de prova de amor. Mas, meu amor, você não me ama? Então me prove seu amor. Conte para mim, Sansão, da onde vem sua força? E Sansão começou a brincar com ela e falou assim: olha, você sabe que eu não posso falar essas coisas para você. Foi um voto que nós fizemos na igreja. E aí então, mas Sansão, então você não me ama, porque se você realmente me amasse, você me dava essa prova de amor. É aquela história da prova de amor, né? E aí, irmãos, Sansão, no meio da madrugada, ela enchendo muito a paciência dele, ele fala para ela: Dalila, é o seguinte, se você me amarrar com uma corda nova e der 7 voltas em mim com essa corda nova, então perderei todas as minhas forças. E aí Dalila foi lá, preparou, comprou uma corda virgem nova e fez aquela mandinga lá, apertou ele, deu 7 voltas nele, acochou, amarrou bem ele, e no meio da madrugada ela gritou: Sansão, Sansão, os filisteus estão vindo! E então Sansão, Superman da Bíblia, quebra as cordas e bate ali nos filisteus. E ela ficou muito chateada. Poxa, Sansão, você disse para mim, você mentiu para mim, você não me ama mesmo e tudo mais e tal. E aí então, mais uma vez, a Bíblia diz que um dos votos do Nazireu é que o cara não podia beber, né? Irmãos, por um cara ser amarrado 7 vezes, ser apertado, acochado, sem nem saber, o cara devia estar muito mamado. O cara devia estar muito bêbado para poder se amarrar e saber disso. O cara devia estar muito bêbado. E uma das regras, mais uma das regras que ele quebrou, ele não podia beber. Ele era um líder da igreja. A história conta que, mais tarde, Dalila ficou muito chateada com ele, tiveram uma briga lá e falou: você não me ama? E se você me amasse, você diria a mim quais são, da onde vem sua força? A história conta que ele cedeu à pressão e falou para ela: Dalila, é o seguinte, me deixa dormir. A minha força vem do voto do Nazireu que eu fiz na igreja, fui dedicado na igreja, e esse voto eu não posso cortar meu cabelo. E daí, de Deus e desse voto é que vem minha força. A história conta que de madrugada ela pegou uma tesoura e cortou o cabelo de Sansão. E ela gritou: Sansão, 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 os filisteus estão vindo! E então, irmãos, como se fosse a criptonita do Superman, Sansão foi dar um murro para derrubar o camarada, o filisteu. E aí então a mão dele começou a sangrar e ele não conseguiu derrubar o filisteu. Algumas pessoas que começam bem na vida terminam mal na vida por conta de suas péssimas escolhas. Os problemas que nós temos na vida são consequências exclusivas de nossas péssimas escolhas. Sabe, irmãos, um outro camarada que eu vejo na Bíblia é Judas. Judas, que preferiu seguir as suas próprias convicções ao invés de se submeter a Jesus Cristo. Imaginem só, irmãos, eu prego de Jesus, eu falo de Jesus, mas eu falo
crendo pela fé no sacrifício que Jesus fez, mas eu não tive a oportunidade de tocar em Jesus, de ver os milagres, de falar com Ele pessoalmente. Eu não tive essa oportunidade, mas eu prego de Jesus por causa da fé que tenho no que a Bíblia diz. Judas era o tesoureiro da igreja. Judas sabia da vida de todos. Quando você coloca uma pessoa na autoridade de ancião, de líder, de tesoureiro da igreja, é porque a igreja vê nessa pessoa, tendo nela a mais alta índole. Por isso que ele vai ser o responsável por essa área, vai guiar a igreja, porque ele tem a mais alta índole. E Judas era esse cara. Escolheram dentre todos Judas. Judas viu tudo acontecer, viu ali o mar se acalmar, Judas viu toda a história acontecer, outras coisas que a Bíblia não relata, Judas viu, porque a Bíblia não escreve todas as conversas que Jesus teve com os discípulos, escreve algumas só, mas imagine, 3 anos e meio não dava para relatar na Bíblia, não haveria página para escrever o que Jesus fez. Logo, Judas traiu Jesus, começou muito bem, foi escolhido, cresceu na igreja, e então no final de sua vida, Judas trai Jesus Cristo e morre de forma trágica. Alguém que começa bem e termina muito mal. Há uma outra pessoa que quero falar a vocês também, justamente por consequência das escolhas. No Monte do Calvário, ao lado de Jesus, nós encontramos 2 homens crucificados, que um dia foram crianças repletas de sonhos, porém suas decisões os levaram até ali. Imagine só os 2 ladrões da cruz. Jesus Cristo estava no meio. A morte de cruz era a morte que era dada para a pior raça de ser humano que existia na época. Você mandava matar na cruz. E aí então, esses irmãos que cresceram na igreja, foram educados na salinha das crianças lá da irmã e tudo, e aprenderam a musiquinha, por dentro, por fora, alto e baixo, sempre sou feliz, ele aprendeu tudo, e no final de sua vida, os caras estavam grudados no madeiro, como sendo os piores criminosos da história. A história diz que o ladrão bom estava do lado de Jesus e falou assim: olha, para de perturbar Jesus, porque o outro ladrão falou assim: se tu és mesmo o Filho de Deus, então desce daí e faz um milagre. E o outro, chamado de ladrão bom, falou: olha, para de perturbá-lo, porque nós estamos aqui, porque você conhece a Bíblia, você conhece as verdades, você sabe das coisas, porque nós crescemos na igreja, estamos aqui porque nós estamos pagando pelo erro que fizemos, mas ele é um homem justo, ele não fez nada. A gente conhece a história dele porque possivelmente esses 2 ladrões participaram da procissão que Jesus fez nas suas pregações. E aí então, os caras foram mortos na cruz. Jesus disse: eu te digo hoje que estarás comigo no paraíso, falou para um dos ladrões. Bem, irmãos, enfim, eu não vou me delongar, porque havia também a história de Saul, um homem muito rico, e que virou rei de Israel e depois, de forma trágica, fez uma série de atrocidades. Há muita gente, irmãos, que ao invés de progredir na vida, regride. Porém, como nós vamos ver na história de João Marcos, uma escolha errada não necessariamente determina o seu fim. Por isso, eu introduzo e começo o meu sermão trazendo uma frase a você. Devemos ter humildade para reconhecer que erramos, devemos ter fé para receber o perdão e devemos ter coragem para seguir adiante, pois o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. João Marcos é o camarada que quero falar a vocês hoje. João Marcos era um jovem da igreja que era temente a Deus e era um homem muito talentoso. O seu lar, a sua casa, era uma casa cristã e ele sentia profunda gratidão pela misericórdia de Deus. O livro de Atos, capítulo 12, verso 12, fala justamente que João Marcos e sua família pregavam o evangelho. E a casa deles era uma espécie de pequeno grupo, onde os discípulos estavam na casa de João Marcos, onde as pessoas da igreja estavam na casa de João Marcos. Mas, irmãos, no seu coração, João Marcos era latente o desejo de ser missionário. Assim, na primeira oportunidade que
Marcos se juntou ao seu primo Barnabé e Paulo, ambos missionários, para auxiliá-los na missão no território da Galácia. Ele ainda era jovem e inexperiente, diz o autor, não fazia ideia dos desafios do ministério evangélico. Engana-se quem pensa que a vida missionária é fácil. Engana-se. Engana-se quem pensa que ser cristão é fácil. Engana-se quem pensa que ser pastor é fácil. Engana-se. Quer uma prova? Abra um pequeno grupo. Lidere um pequeno grupo. E você verá como é difícil motivar as pessoas para o reino do céu. Você vai ver. Abra um pequeno grupo. E você verá como é difícil. Engana-se aquele que pensa que a vida missionária está isenta de desafios. Mas João Marcos foi um jovem que começou a se enganar. Pensou que na vida missionária era fácil. Ele cresceu na igreja, tinha tudo na igreja. Mas, irmãos, com o passar dos dias, Marcos passou a sentir as dificuldades do ministério como um fardo. Talvez hoje esteja falando para algum irmão da igreja que às vezes sente o ministério, as coisas da igreja como um fardo. Eu preferia estar em outro lugar, preferia estar descansando, fazendo, mas está ficando um fardo e pesado para mim. Bem, foi isso que João Marcos sentiu. Com o passar dos dias, ele começou a ter essas dificuldades. O desânimo e o medo tomaram conta de João Marcos. Como bem observou a escritora norte-americana Ellen White, ela diz o seguinte: João Marcos trabalhara com êxito sob circunstâncias favoráveis, mas agora, em meio à oposição e perigos que tantas vezes cercaram o missionário pioneiro, não suportou as dificuldades como bom homem e bom soldado de Cristo. Devia aprender, João Marcos, ainda a enfrentar valorosamente os perigos e perseguições e adversidades. À medida que os apóstolos avançavam, encontrando dificuldades cada vez maiores, Marcos intimidava-se e, perdendo todo o ânimo, recusou-se a prosseguir, retornando a Jerusalém. Marcos era o irmão Facebook. Ele só queria vir na igreja para tirar foto. Na hora que chamava para fazer alguma coisa na igreja, João Marcos estava lá, tirava foto, mas na hora que chamava para fazer o trabalho missionário, cadê João Marcos? Fugiu, sumiu, Mr. M. Na hora que chamava João Marcos para ajudar, para limpar a igreja, cadê o cara? Esqueci, pastor, a vida é dura e tudo. Ele era o irmão que queria ter a camisa do programa, mas trabalhar no programa não. Ele era o irmão que queria tirar foto do programa, mas ele mesmo não fazia o esforço para tal. Sabe, irmãos, é preferível o cara não vir do que o camarada vir, ou é preferível o camarada, quando vai dizer que vai apoiar o ministério e nós contarmos com ele e o cara não vem, é preferível que ele diga, eu não vou poder ajudar, do que ele disser que vai e na hora que precisarmos dele, o cara não vem. É preferível que o cara diga que não pode vir. Bem, esse era João Marcos. Alguém que cresceu na igreja, alguém que teve boas escolhas, alguém que teve um futuro que começou muito bem, mas que fez uma escolha errada na vida. Ele voltou para Jerusalém quando os apóstolos mais precisavam dele, quando Paulo e Barnabé era seu tio, mais precisava dele, o cara corre, o cara vai embora. E olha que eles estavam enfrentando dificuldades em algumas cidades. E ele precisava de ajuda. A atitude, irmãos, de Marcos não agradou o missionário Paulo. Paulo julgou desfavoravelmente Marcos por algum tempo. Por este motivo dele ter abandonado a Marcos e Barnabé no meio da batalha, quando houve a oportunidade de fazerem juntos outra viagem missionária, Barnabé quis levá-lo consigo, mas Paulo não consentiu. A partir desse momento, a dupla missionária entre Barnabé e Paulo foi desfeita. Mexer com família é complicado. Barnabé era tio de Marcos, João Marcos. E você sabe como é que é a família, né? Você mexe em um, você mexe com todos. Entre eles mesmo eles brigam. Mas vai você mexer com um,
Você mexe com todos. Barnabé sabia que João Marcos tinha pisado na bola. Paulo não perdoou, porque Paulo precisava dele no momento que mais precisava. João Marcos saiu. E aí então Barnabé falou: olha, eu vou trazer de volta João Marcos para ficar com a gente. Paulo falou: não traga ele, eu não quero esse moleque aqui. Eu não quero ele aqui, pode mandar embora esse moleque, eu não quero aqui. Porque no momento que mais precisamos dele, ele foi embora. Aí então Barnabé falou: olha, é meu sobrinho, ajuda o menino e tudo, não quero. Paulo foi irredutível. Então Barnabé falou: olha, então eu vou ficar com o menino para ajudá-lo no processo de crescer no evangelho. E aí a dupla missionária foi desfeita. Sabe, irmãos, a partir desse momento que a dupla missionária foi desfeita, a oportunidade, Marcos teve uma nova oportunidade de ser formado e incentivado por seu primo mais experiente. Ele teve uma nova saída. E é sobre isso que eu quero falar. Esse é o ponto da virada na vida do jovem João Marcos. Deus deu mais uma chance para ele. O seu tio, o seu primo Barnabé, largou Paulo e foi ficar com o menino para tentar ajudá-lo. Hoje é uma oportunidade que Deus está dando a você para ter um ponto na virada da sua vida. Mais uma chance a você. Porque escolhas é o enredo de meu sermão. Existem algumas pessoas que fazem escolhas erradas. E como falei a vocês, essas escolhas destroem. Muitas pessoas falam para mim: pastor, se eu pudesse voltar no tempo, pastor, eu teria feito tudo diferente. Se eu pudesse voltar no tempo, eu teria escolhido outras coisas e feito algumas coisas diferentes em minha vida. Mas, irmãos, o tempo é implacável. Ele não volta atrás. Abra a Bíblia no livro de Mateus, capítulo 13. Mateus, capítulo 13. Verso 3 ao 9. Mateus capítulo 13, verso 3 ao 9. Esse texto fala sobre escolhas, as parábolas das sementes. Escolhas, capítulo 13, verso 3 ao 9, diz assim: E de muitas coisas lhe falou por parábolas, dizendo: Eis que um semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, vindo as aves e a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu. Visto não ser profunda a terra, saiu, porém, o sol e a queimou, e, portanto, não teve raiz e secou. Outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60, a 30 por um. Quem tem ouvidos, ouça. Lá no Apocalipse diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que a profecia diz, né? Que diz às igrejas. Bem, você vai ouvir meu sermão e você vai fazer algumas escolhas do sermão que preguei hoje aqui a vocês. Para algumas pessoas, é mais um sermão que o pastor prega e tudo mais, e por aí vai. Para alguns, a semente caiu em terreno rochoso. Se alegraram e tudo, acharam bacana a mensagem, mas por que não aplicaram em sua vida? Por que não continuaram persistindo na fé da mensagem que vocês ouviram hoje aqui? Então a raiz não teve profundidade e logo o sol vem, os problemas da vida vêm e então secam a mensagem que você aprendeu hoje aqui. Para outros, a semente caiu ao longo do caminho. Vem o passarinho, vem a perseguição, vem os problemas, vem as tentações, e então o passarinho rouba do seu coração a mensagem que vocês aprenderam hoje aqui e leva embora. Para outros, porque eles não aprofundaram, caiu então perto de lugar aonde as árvores cresceram.
E você sabe que aonde não tem sol, não tem condição de germinar. Quem já foi em alguns vales e viu aquelas árvores bonitas, frondosas, nenhuma planta cresce embaixo. Por quê? Porque não tem sol. Logo, a mensagem veio, cresceu, não teve muito sol, não teve muita aplicação na vida, e então a mensagem morreu. Essa deserção que João Marcos fez, Paulo julgou João Marcos por algum tempo de forma desfavorável, irmãos. Severamente Paulo foi com Marcos. Por outro lado, Barnabé se inclinava a desculpá-lo devido à sua inexperiência. Barnabé estava ansioso para que Marcos não abandonasse o ministério, pois nele via qualidades que o habilitariam para ser um obreiro útil ao Senhor. Anos depois de sua solicitude, Marcos foi ricamente recompensado, pois o jovem se entregou sem reservas ao Senhor e à tarefa de proclamar a mensagem do Evangelho em campos difíceis. Sobre a bênção de Deus e a sábia orientação de Barnabé, ele se tornou um valoroso obreiro de Cristo. Atos dos Apóstolos, página 94. Esse é o ponto da virada. Qual é e qual será a sua escolha? Vida ou morte? Qual delas vai escolher? Não me interessa se tu tem 50 anos de igreja, se você é filho de adventista. Isso não vai pesar nada no dia da salvação. O que vai valer a pena é se você colocar em prática a mensagem de hoje. E se essa mensagem germinar em seu coração. E o texto bíblico diz aqui: outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos, ouça, diz o autor bíblico. Sabe, irmãos, eu quero terminar meu sermão aqui, para que a irmã da Asa possa desenvolver o seu projeto. E quero fazer um apelo a você. Diante da mensagem que você tem ouvido, saiba que o tempo é implacável. Não volta atrás, irmão. Ele está para todos e ninguém pode negá-lo. Resta-nos a experiência do que passou, a oportunidade do que estamos vivendo e a abertura do que está por vir. Marcos aproveitou sua oportunidade presente e desenhou um futuro incrível. Devemos ter, irmãos, humildade para reconhecer que erramos, devemos ter fé para receber o perdão e devemos ter coragem para seguir em frente. Marcos teve coragem de seguir em frente. Marcos é um ser humano como eu e você, irmãos, que se doou para a igreja. Marcos foi o camarada que escreveu um dos evangelhos da Bíblia, o livro de Marcos. Quem escreveu foi ele. E foi o primeiro evangelho da Bíblia. Esse camarada, depois que ele fez uma burrada na vida, depois que ele fez péssimas escolhas, ele falou assim: Deus me deu uma nova chance. Eu ouvi a mensagem e eu recebo a mensagem no meu coração. E agora eu quero fazer escolhas acertadas diante de Deus. E logo, quando ele fez isso, Barnabé o ajudou nesse processo de fazer escolhas certas ao lado de Deus. E então, João Marcos foi o camarada que escreveu o Evangelho de Marcos. O primeiro evangelho da Bíblia foi ele que escreveu. Depois, os outros discípulos começaram a copiar o Evangelho de Marcos. Todos, não sei se você percebeu que os evangelhos são muito parecidos. Já percebeu que você lê uma passagem, depois você vai no outro evangelho, tem uma passagem quase similar? Pois é a visão de cada autor acerca daquele milagre, acerca daquele acontecimento. Mas o primeiro que escreveu foi João Marcos. João Marcos foi lá e bateu na porta da estrebaria. Disseram que Jesus nasceu aqui, né? Foi lá na taberna e bateu na porta. Vem cá, onde foi que Jesus nasceu? Nasceu ali naquela manjedoura, naquele lugar. Tal dia ele veio aqui, ele fez assim. E João Marcos começou a virar um perito em escrever o livro, o Evangelho. E então os outros apóstolos começaram a copiar e fazer a mesma coisa. Ele se tornou uma bênção para a igreja, uma bênção para a sociedade, uma bênção para a família e uma bênção para nós hoje que temos o Evangelho e eu estou pregando do livro dele. Por isso, aceite a oportunidade que Deus está dando hoje para você. Uma nova escolha, uma virada na sua vida. No final da vida, João Marcos foi recompensado.
Paulo chegou, estava preso, e Paulo disse o seguinte: toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. No final da vida, ele foi reconhecido por Paulo como sendo alguém muito útil para a causa de Jesus. E de fato, ele foi muito útil para nós hoje, porque tem um livro, um evangelho escrito por ele, o primeiro evangelho. Que privilégio, irmãos, é você também e eu também podermos escolher superar nossas péssimas escolhas, superar uma escolha fracassada e construir um lindo futuro para a gente. Escolha de forma acertada. Que Deus ajude você, que Deus o abençoe e que você de fato tome essa mensagem e no seu coração ela produza 100 sementes por um. E que de fato você seja uma bênção através dessa mensagem. Que Deus o ajude. Amém.